vou voltar um pouquinho ao que o Freud disse. O Freud diz assim: no primeiro parágrafo de algumas questões do Homem dos Lobos. A baleia e o urso polar, já foi dito, não podem travar luta um com o outro porque, confinados ao seu próprio elemento, não podem encontrar-se. Quer dizer, o urso polar vive lá no meio da mata lá dele e a baleia na água. Não tem como brigar. Ou seja, dentro da Associação Internacional de Psicanálise, há pessoas de naturezas distintas, de maneiras de pensar distintas. A psicanálise não é para todo mundo, eu já falei isso para vocês. Eu acho engraçado, às vezes, quando uma pessoa bota não sei quantas mil postagens de psicanálise, ela fala, não é possível, né? Não tem tanto interessado em psicanálise assim, a não ser que esteja falando uma coisa muito popular. A psicanálise, ela é restrita. Ela é para psicanalista ou para os estudiosos da psicanálise. No caso do Lacan, a gente tem estudiosos, porque pela teoria da complexidade você vê como o Lacan é importante para outras ciências. Mas o Freud, embora tenha contribuído na neurologia e outros lugares, não é tão lido, simplesmente porque como eu estou tendo que ler o Lacan e eu tenho que passar por ele, eu tenho que passar pelo Freud que ele está falando, tá? Bom, a segunda coisa que ele botou é no terceiro parágrafo, que ele diz assim: já antes observei que será certamente considerado improvável, em primeiro lugar, que uma criança na tenra idade de 1 ano e meio pudesse estar numa posição de absorver a percepção de um processo tão complicado e preservá-la tão acuradamente em seu inconsciente. Esse foi o primeiro ponto que ele levantou lá atrás. Continua ele. Em segundo lugar, se é possível, aos 4 anos de idade, que uma revisão preterida das impressões assim recebidas penetre no entendimento. E, finalmente, se qualquer procedimento poderia trazer para a consciência, de modo coerente e convincente, os detalhes de uma cena dessa natureza experimentada e compreendida em tais circunstâncias. Ele disse que a partir daquela hora ele iria seguir sozinho. Vocês lembram disso? Bom, agora continuando no parágrafo que vem a ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto parágrafo dessa parte, onde ele está fazendo algumas questões. A concepção, portanto, que estamos colocando em discussão é a que se segue. Sustenta que cenas da primitiva infância, tais como as que são construídas por uma análise exaustiva das neuroses, como, por exemplo, no presente caso, não são reproduções de ocorrências reais, às quais seja possível atribuir uma influência sobre o curso da vida posterior do paciente e sobre a formação dos seus sintomas. Considera-as antes como produtos da imaginação que encontram estímulo na vida madura, que pretendem servir como uma espécie de representação simbólica dos verdadeiros desejos e interesses e que devem sua origem a uma tendência regressiva, a uma fuga das incumbências do presente. Se assim é, podemos certamente poupar-nos a necessidade de atribuir uma substância tão surpreendente à vida mental e capacidade intelectual de crianças da mais tenra idade. Além do desejo que todos compartilhamos de racionalizar e simplificar o nosso difícil problema,
Há toda uma gama de fatos que falam em favor dessa concepção. Também é possível eliminar de antemão uma objeção que se lhe pode levantar, principalmente na mente de um analista em atividade. Deve-se admitir que, sendo correta essa concepção das cenas da infância, o processo da análise não seria, em primeiro lugar, alterado em nenhum aspecto. Se os neuróticos são dotados da característica prejudicial de desviar o seu interesse do presente e de vinculá-lo a esses substitutos regressivos, os produtos da sua imaginação, então, o que há a fazer é seguir a sua trilha e trazer para a consciência esses produtos inconscientes. Pois, deixando de lado a sua ausência de valor do ponto de vista da realidade, são da máxima significação do nosso ponto de vista, de vez que, no momento, são os portadores e possuidores do interesse que queremos libertar, de modo a conseguir dirigi-lo para as tarefas do presente. A análise teria que seguir precisamente o mesmo curso, como se tivesse uma fé ingênua na verdade das fantasias. A diferença só apareceria no final da análise, depois que as fantasias tivessem sido esvaziadas. Olha como ele adianta aqui, Lacan vai tomar isso lá mais tarde, mas olha como ele já adianta isso nessa época. Deveríamos então dizer ao paciente: muito bem, a sua neurose ocorreu como se você tivesse recebido essas impressões e as tivesse prolongado detalhadamente na sua infância. Você vê, é claro, que isto está fora de questão. Elas eram produtos da sua imaginação destinadas a desviá-lo das verdadeiras tarefas que se apresentam diante de você. Procuremos saber agora que tarefas eram essas e que linhas de comunicação existem entre elas e as suas fantasias. A gente não vai falar exatamente assim, mas se falar assim, o camarada vai embora. Mas é mais ou menos, você tem que chegar para aí. O coro grego tem que trabalhar nesse sentido. Depois de utilizar as fantasias infantis dessa maneira, seria possível iniciar uma segunda etapa do tratamento, que seria voltada para a vida real do paciente. Lacan não tem noção do coro grego, Lacan tem noção do coro grego, mais tarde. Mas Freud aqui não tem noção do coro grego. Freud está trabalhando ele com o camarada, né? Vocês lembram disso, já mostrei isso para vocês. Esses artifícios que Lacan vai criar depois de inibição, sintoma e angústia, do real, simbólico e imaginário, Freud não tinha noção desses artifícios. Freud não trabalhava com artifícios. Qualquer abreviamento desse processo, isto é, qualquer alteração no tratamento psicanalítico, como tem sido praticado até agora, seria tecnicamente inadmissível. Ele vai falar agora do abreviamento do processo. A não ser que essas fantasias se tornem conscientes para o paciente em seu significado mais pleno, ele não pode conseguir o comando do interesse que está ligado a elas. Se a sua atenção é desviada das fantasias, tão logo a existência e os contornos gerais destas são pressentidos, está se dando simplesmente apoio ao trabalho do recalcamento, graças ao qual essas fantasias foram postas além do alcance do
analisante, do paciente, apesar de todo o seu sofrimento. Se este recebe uma noção prematura da não importância das fantasias ao ser informado, por exemplo, que tudo será uma questão de fantasias, as quais certamente não têm significado real, jamais se conseguirá a sua cooperação no processo de trazê-las para a consciência. É necessário deixar que elas venham. Um procedimento correto, portanto, não fará alteração na técnica de análise, qualquer que seja a estimativa que se possa formar a partir dessas cenas de infância. Já mencionei que existe uma série de fatos que podem ser evocados em apoio à opinião de que essas cenas são fantasias regressivas. E, acima de todos, está este, 2 pontos. Até onde vai a minha experiência até esse momento? Essas cenas da infância não são reproduzidas durante o tratamento como lembranças, são produtos de construção. Muitos acharão certamente que só o fato de admitir isso decide toda a disputa. Espero não ser mal compreendido. Todo analista sabe e deparou com a experiência em inúmeras ocasiões que no decorrer de um tratamento bem-sucedido, o paciente traz à tona um grande número de recordações espontâneas da sua infância, por cujo aparecimento, um primeiro aparecimento talvez, o terapeuta se sente inteiramente não responsável, já que não fez qualquer tentativa no sentido de uma construção que poderia haver colocado qualquer material desse tipo na cabeça do paciente. O que não quer dizer necessariamente que essas lembranças anteriormente inconscientes são sempre verdadeiras. Elas podem ser verdadeiras, muitas vezes, porém, são distorções da verdade intercaladas de elementos imaginários, tal como as assim chamadas lembranças encobridoras, que são preservadas espontaneamente. Já vimos lembranças encobridoras aí na história do sonho. Tudo o que quero dizer é o seguinte: cenas como as do meu paciente no presente caso, que datam de um período tão prematuro e exibem um conteúdo semelhante e que apresentam depois um significado tão extraordinário para o histórico do caso, não são, via de regra, reproduzidas como lembranças, mas têm que ser pressentidas, construídas, gradativa e laboriosamente a partir de um conjunto de indicações. Conferir o artigo de Freud sobre construções em análise. É lindo, de 1937. Ademais, seria suficiente para os propósitos da argumentação se o fato de eu admitir que cenas dessa natureza não se tornam conscientes sob a forma de lembranças, se aplicasse apenas aos casos de neurose obsessiva ou até mesmo se limitasse minha afirmação ao caso que estamos estudando aqui. Parando aqui por causa do tempo.